semana gratuita dos recheios que não vazam. Esse conteúdo gratuito eu tive a intenção de fazer para vocês porque, me colocando no lugar de muitas pessoas que estão me assistindo hoje, eu vejo a importância e o que esse conteúdo pode encurtar o teu caminho dentro da confeitaria. Quando eu comecei com confeitaria, quando eu comecei a empreender com doces, um dos meus maiores problemas foi exatamente com o ponto do recheio. Eu passei por aquela situação de recheio vazando do bolo, cliente me mandando foto mostrando que estava criando aquela barriguinha quando o recheio começa a vazar, quando o bolo está desestruturado, na verdade o recheio está desestruturado. Passei por situação do recheio vazar literalmente do bolo, acabar quebrando o bolo, rachando o bolo, estragando a decoração do meu bolo. Então o recheio no meu começo, ele foi um grande problema para mim. Eu cheguei a cogitar a ideia de parar de receber encomendas de bolos decorados por não ter confiança e segurança no ponto do recheio. Não consegui ter aquela certeza absoluta que o meu bolo ia suportar todo o trajeto até a casa do meu cliente, que o meu recheio era um recheio seguro de fato. Ele não ia vazar, ele não ia escorrer, ele não ia estragar a decoração do meu bolo, ele não ia estragar a decoração do meu produto. Então o recheio, além dessa importância de dar uma segurança para a confeiteira, pro empreendedor que está começando nessa carreira de confeitaria, ele também é a alma da confeitaria, ele é a alma dos doces. Então eu falo que o recheio, independente de qual produto você vai trabalhar, tá? Seja bolo no pote, bolos, tortas, copo da felicidade, que vende muito hoje em dia, com foco muito grande em recheios, né? Sobremesas, taças, ovos de colher, tudo que vai recheio. Então o recheio, ele é o ponto assim, ó, máximo do produto. É no recheio que você ganha a fidelidade daquele cliente. É no recheio que você vicia os teus clientes. Então, pensando nisso, vendo que tem muita gente com um potencial gigante desistindo da confeitaria, pessoas que têm criatividade para criar produtos, que já sabem, já dominam o processo de montagem dos seus produtos, mas estão desistindo da confeitaria, estão desistindo de empreender com doces por conta de ponto do recheio. Eu já vi várias pessoas em várias situações desistindo de empreender com confeitaria por desistir dos recheios, por ter passado por todas essas situações de recheio vazando, recheio escorrendo, ponto do recheio que você nunca acerta, vários vídeos que você fica pulando de galho em galho na internet, aquele vídeo sempre promete que vai te entregar o ponto correto, recheio não vai vazar, e aí você pega aquela receita da internet aleatória e aí você coloca em prática e tem aquela frustração de não atingir a sua expectativa. Não era aquilo que falaram no vídeo, não chegou naquele ponto que mostraram, você ficou frustrada, teve prejuízo, colocou um monte de ingrediente fora e aí você sai dali tão desmotivada, desanimada, que a primeira coisa que você pensa é: isso daqui não é pra mim, a confeitaria não é pra mim, trabalhar com doces não é pra mim. Já é a segunda, terceira receita que vai fora porque eu não consigo acertar o ponto, porque o ponto fica diferente daquele ponto que eu vi a pessoa fazer. Porque os conteúdos da internet, soltos na internet, eles são muito curtos, eles não mostram com profundidade, eles não mostram aquele passo a passo em detalhes. Você não consegue ter acesso aos detalhes, o porquê, né, daquele ingrediente, o porquê que o leite condensado é importante no recheio, o porquê que a manteiga é importante, qual tipo de chocolate é importante. E aí vem a importância da gente ter acesso de fato a um ambiente onde a gente consiga tirar todas essas dúvidas, a gente ter acesso a um lugar onde de fato nos pegue pela mão e nos mostre desde a importância de cada ingrediente para um recheio
até quais tipos de recheios são indicados para cada tipo de preparo. Tem recheios mais molinhos que são indicados para taças, para outras finalidades, recheios mais firmes para bolos, dependendo do recheio também é mais indicado para bolos de andar. Ponto do recheio para um copo da felicidade é diferente de um ponto de recheio para, por exemplo, um bolo que vai 3, 4 camadas de recheio. Então, a importância de ter um ambiente onde a gente consiga aprender de fato na prática, de forma rápida e fácil, porque hoje em dia ninguém mais quer perder 30, 40 minutos na boca do fogão, ninguém mais quer perder um tempão fazendo aqueles recheios, aquele mexe-mexe interminável que não tem fim. As pessoas querem ter acesso a receitas fáceis, práticas, que elas não tenham que viajar para uma cidade distante para ir atrás daqueles ingredientes mirabolantes. Então as pessoas estão atrás disso. Eu passei por isso. Então eu criei um método de aprendizagem e de ensino com relação a recheios que facilitou, que me tirou lá do ponto onde eu estava totalmente insegura com recheios, quebrando a cabeça, recheio vazando, chorando quando recebia as fotos de reclamação de um cliente por conta de não estar no ponto, sem contar todo o estresse, né, que é passar por uma situação que você não está confiando no ponto do teu recheio, o cliente pega o produto e você fica naquela... É um estresse, uma ansiedade que você fica até ter absoluta certeza que aquele bolo chegou inteiro na casa do cliente, que aquele recheio estava de fato estruturado, firme e que não vazou do bolo. Então eu saí desse ponto, dessa confeiteira que já estava pensando em desistir dos bolos decorados, de preparos que exigem recheios firmes e seguros para a gente montar os nossos produtos. Saí desse ponto e fui para o ponto da confeiteira que tinha total segurança nos meus recheios. Eu sabia que o cliente poderia levar o meu produto por uma viagem de 2, 3, 4 horas. Eu sabia que o meu recheio chegaria exatamente do mesmo jeitinho que ele saiu da minha casa na hora da entrega. Então, ter um lugar onde você consegue sair do ponto A, a confeiteira insegura, que não domina os recheios, para o ponto B, a confeiteira 100% segura, que sabe exatamente o ponto daquele recheio, confia, tem segurança, paz, né? Paz na cabeça com relação a eu sei que o meu produto tá seguro com esse recheio. A importância de ter acesso a isso, a conseguir sair do ponto A para o ponto B de forma fácil, rápida e prática, sem ficar tomando muito nosso tempo, porque se a gente quer ganhar dinheiro com confeitaria, a gente precisa inserir o mais rápido possível esse tipo de método, poder sair do ponto A ao ponto B mais rápido possível e de forma prática, porque a gente precisa, hoje em dia são recheios práticos, fáceis, rápidos. É isso, teria economizado anos da minha trajetória como confeiteira. Eu teria conquistado a minha independência financeira com confeitaria muito mais rápido se eu tivesse acesso a um ambiente onde tivesse todo esse passo a passo explicadinho ali em etapas, que eu soubesse, ó, agora eu tenho que fazer isso, agora eu preciso ter esse conhecimento, agora eu preciso aplicar isso para chegar nesse resultado. Então, ter acesso a esse tipo de conhecimento é enriquecedor, é transformador. A gente pensa, nossa, por que eu não tive acesso a isso antes? Por que eu não mergulhei para aprender sobre isso antes? E isso é ter acesso a um conteúdo que te mostra nos detalhes. Dentro do nosso curso completo, O Mundo dos Recheios, tem todo esse processo em passo a passo, te tirando do ponto A, te levando para o ponto B em um curto espaço de tempo. Se você entrar lá dentro e aplicar tudo que tiver dentro do nosso curso completo, O Mundo dos Recheios, você sai de forma muito rápida, é questão de 20 dias, você já sai do ponto A e conquista o ponto B. Mas sobre o mundo dos recheios eu vou falar mais adiante no decorrer aqui da nossa semana, do nosso evento gratuito, né? Os recheios que não vazam. Bom, para essa primeira aula eu pensei, eu quero trazer para elas algo que foi libertador para mim, tá? Que é aprender
recheio de batedeira, ou seja, recheio que você não precisa ficar lá no fogão mexendo, levando 30, 40 minutos para, se você quer fazer uma grande quantidade, por exemplo, tem que ficar lá 30, 40 minutos mexendo até chegar no ponto do recheio, tá? Então aqui para essa primeira aula eu quis trazer um recheio de batedeira, fácil, rápido, mas não é porque ele é fácil, rápido e prático que leva 10 minutinhos para você fazer. Esse recheio mesmo, com toda essa praticidade que vai assim, ó, dar um baita de um pontapé no teu negócio com relação a ganho de tempo e ganho de clientes fiéis, esse recheio, mesmo com toda essa facilidade, ele é um dos melhores recheios trufados que você vai fazer na sua vida. Pode ter certeza, depois você vai experimentar e vai dar o feedback aí nos nossos grupos, porque você vai ficar apaixonada por este recheio. Ele é um recheio firme, seguro, você pode rechear os seus produtos, os seus bolos, as suas tortas com total confiança que ele não vai vazar. Claro, eu vou dar algumas informações importantes sobre esse recheio, como é que você faz, todo o modo de preparo que a gente vai fazer juntos aqui nessa aula. E vou te falar também validade desse recheio, quanto tempo ele pode ficar na geladeira, se ele é mais indicado ficar na geladeira, se o bolo precisa passar por um processo de prensagem. Tudo isso eu vou falar durante essa aula, tá? Então, na nossa primeira aula, recheio trufado de chocolate, o melhor recheio do mundo. Na nossa segunda videoaula, você vai aprender um recheio que não precisa nem de batedeira e nem de fogão. Vai ser o nosso recheio trufado de bombom ouro branco. Sério, esse recheio de bombom ouro branco é incrível, maravilhoso, perfeito para quem tem aquela paixão pelo bombom ouro branco e também pelo chocolate branco. Então você não pode perder a nossa próxima videoaula, que eu vou dar todas as dicas importantes para você conseguir fazer esse recheio de forma também muito rápida, muito simples, para não atrasar a tua produção e você conseguir, com esse ganho de tempo, vender muito mais. Na nossa segunda videoaula eu também vou te passar todos os detalhes e informações do nosso novo curso completo, O Mundo dos Recheios, aonde você vai ter acesso a uma metodologia que te tira do ponto A e te leva para o ponto B em poucos dias. É um método de recheios e receitas super simples e fácil que vai te dar acesso aos melhores recheios da internet de forma rápida, simples, prática e que você vai conseguir colocar em prática aí na sua casa utilizando pouquíssimos utensílios. E na nossa terceira e última videoaula deste evento gratuito, você vai ter acesso à minha receita de recheio feito no fogão. A gente vai fazer um recheio base, mas a gente vai saborizar juntos esse recheio de forma muito simples e fácil. Tem muita gente que tem medo, né, de saborizar os recheios que são feitos no fogo, porque eles talham, eles ficam coalhados, eles ficam com grumos. Então eu vou te ensinar as técnicas corretas para que você nunca mais tenha recheio com gruminhos, para que você nunca mais fique com medo de saborizar o seu recheio, seja com um suco de fruta, seja com uma geleia, seja com uma pasta saborizante, com um pó saborizante. Então na nossa terceira videoaula você vai perder esse medo de saborizar o seu recheio de uma vez por todas. Com a técnica correta, você nunca mais vai passar perrengue na hora de saborizar os teus recheios. Bom, eu não vou me estender muito na parte teórica, eu já quero colocar a mão na massa porque eu sei que vocês já querem fazer esse recheio junto comigo, certo? Primeira coisa, antes de eu falar dos ingredientes, esse é um recheio feito na batedeira, tá? Mas aqui eu tô com uma batedeira planetária, mas se você não tem uma batedeira planetária e tem, por exemplo, uma batedeira daquela que tem 2 garfinhos, sabe aquelas batedeiras mais simples, aquelas batedeiras de mão, também vai dar super certo essa receita, tá? Você vai conseguir fazer numa batedeira mais simples, sem problema nenhum, certo? Então vamos lá para o nosso recheio trufado de chocolate, assim ó, delícia, maravilhoso, que você vai poder utilizar ele em todos os teus preparos para fazer venda de todos os teus produtos, tá?
Aqui na minha bancada eu tô com os ingredientes que eu vou utilizar, tá? Então aqui eu tenho leite condensado, anota aí. A gente vai utilizar uma caixinha de leite condensado, é aquela caixinha que tem 395 gramas de leite condensado, a marca que você quiser, tá? Aqui a gente vai utilizar, eu vou falar por quê? É entre 400 a 500 ml de chantilly bem gelado, aquele chantilly de caixinha mesmo, tá? Chantilly bem gelado. Por que, Mahara, entre 400 a 500? Por quê? Porque você pode colocar menos chantilly, aí você vai ter um recheio trufado que vai prevalecer mais as raspas de chocolate, ou você pode colocar 500 ml do seu chantilly gelado e você vai ter um rendimento maior desse recheio, tá? Não vai ficar, digamos assim, tanto chocolate, tá? Na hora da prática que vocês vão entender o que eu tô falando, certo? A gente vai utilizar também 200 gramas de chocolate picado, pode ser raspadinho, tá? Aqui tá meio picadinho, mas pode ser raspado. O importante é que seja bem pedaçudos, tá? Mais grosseiro. Vamos utilizar aqui também, deixa eu tirar essas coisas aqui da frente, 200 gramas de chocolate. Aqui eu tô utilizando chocolate meio amargo, chocolate nobre. E aqui a gente tem 200 gramas de chocolate em pó, 50% cacau, tá? Agora eu vou passar algumas informações importantes para vocês sobre substituições de ingredientes, tá? Então vamos lá, essa parte é importante porque eu sei que vocês ficam enlouquecidos depois, Mahara, eu posso substituir por isso, então eu já vou facilitar a vida de vocês, porque eu sei que muita gente já vai fazer junto comigo e às vezes em casa não tem exatamente o que eu tô utilizando aqui, tá? Então vamos lá. Vou começar pelo chocolate em pó. O chocolate em pó eu vou utilizar os 50% porque eu acho que fica o equilíbrio perfeito pro meu recheio trufado de chocolate, tá? Mas se você tem em casa um chocolate 32% de cacau, 40% cacau, 70% cacau ou 100%, né, que daí já é o cacau puro, você pode utilizar também. Mas por que que eu prefiro 50%? Porque fica mais equilibrado. Se você utilizar, por exemplo, um chocolate com uma maior porcentagem de cacau nessa composição, utilizando, por exemplo, um chocolate que tenha 70% de cacau, esse chocolate ele vai ser mais seco. Então você tem que entender que ele vai trazer uma secura a mais para o teu recheio, tá? O recheio vai ficar mais duro, certo? Então eu prefiro trabalhar aqui no 50%. Tá, Mahara, se eu trabalhar então com uma porcentagem menor, 32%, aí você tem que ter consciência que ele vai ficar mais clarinho, que ele vai ficar mais doce, e aí você tem que ver se é isso que você quer para o seu recheio. Eu prefiro sempre a linha do equilíbrio perfeito no sabor, então eu indico 50%. O chocolate, aqui que nem eu falei para vocês, chocolate meio amargo, nobre. Mahara, eu não tenho chocolate puro. Eu posso utilizar uma cobertura fracionada no sabor chocolate meio amargo? Poder, você pode. Mas se tratando de recheio, aonde a gente está falando da alma da confeitaria, o coração da confeitaria, aquela parte principal para fidelizar os nossos clientes, para ganhar o paladar do nosso cliente, para deixar o nosso cliente viciado nos nossos recheios, eu indico fortemente que você utilize somente chocolate nobre, somente chocolate puro, tá? Por quê? Porque o chocolate puro, ele não fica alterando também na textura do nosso recheio. A cobertura fracionada, ela altera, porque ela resseca com mais facilidade, ela endurece. Só de ficar exposta a uma temperatura baixa, fria, ela já resseca e endurece. E todo esse efeito vai refletir lá no ponto do nosso recheio, tá? Então aqui, se eu fosse falar um ingrediente que eu acho muito importante você não substituir, seria o chocolate nobre, tá? Vamos lá, aqui é a mesma coisa, né? O chocolate nobre que eu piquei aqui 200 gramas e vou utilizar, certo? Mas essa parte aqui do chocolate picado, que é a última etapa desse recheio, no processo de preparo, em último caso, se você quer testar,
aí sim aqui você pode utilizar uma cobertura fracionada de boa qualidade, tá? Nessa parte aqui. O leite condensado, procurar utilizar um leite condensado de boa qualidade, eu nem preciso falar, né? Recheio, a gente precisa focar muito na qualidade, na excelência desses recheios. O que não significa um recheio caro, o que não significa ingredientes inacessíveis, ou seja, que você não consegue encontrar com facilidade, porque leite condensado a gente encontra em qualquer supermercado, não é mesmo? Então o leite condensado tem que ser ele também, tá? O chantilly, aqui ó, também tem que ser um chantilly de uma marca que você confia. Eu já posso falar pra vocês aqui. Chantilly da Puratos, chantilly da Master Martini, chantilly da marca Flashman também. Essas marcas, chantilly da Mauri, Rica também gosto muito. Todas essas marcas são marcas de chantilly que eu confio e que eu sei que eles chegam num ponto bem firme, o que vai favorecer muito pro nosso recheio, tá? Então aqui eu falei um pouquinho de cada ingrediente e quais você pode fazer algum tipo de substituição e quais ingredientes são indispensáveis para a nossa receita, para que você tenha um resultado igual ao que eu vou fazer aqui. Porque o nosso diferencial é você colocar a mão na massa e esse recheio ficar exatamente como você tá vendo aqui na minha bancada, certo? Bom, então vamos lá! Mas antes de eu começar a receita, já quero falar para você, se você tá assistindo a esse vídeo através do link que te levou lá pro meu canal do YouTube, é importante. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações para não ficar de fora dos nossos eventos, dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos, tá? Para quem não tá assistindo o vídeo pelo canal, o meu canal no YouTube é Mahara Bortolotti. É só pesquisar lá, a gente já tá com mais de 1 milhão de inscritos. Não vai ser difícil você encontrar o nosso canal e assim você não perde esse acesso a mim, você não perde a Mahara de vista, tá bom? E claro, não esquece de deixar um like, tá? Quanto mais like, mais o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo e mais vocês me ajudam também, certo? Bom, vamos lá, eu vou começar pela parte do processo que vai na batedeira aqui. Então, quer dizer, os chocolates agora a gente vai deixar eles de lado. Vamos reservar aqui do ladinho, depois a gente utiliza. A gente vai começar colocando o chantilly na nossa batedeira. Uma coisa que eu sei que vocês vão perguntar: Mahara, eu consigo fazer essa receita no liquidificador? Eu tenho um liquidificador grande, espaçoso, eu consigo fazer? Olha, teve aluna minha que já fez esse teste e conseguiu, tá? Eu prefiro a batedeira porque a batedeira me traz uma segurança maior de chegar no ponto do chantilly, que a gente só consegue quando a gente bate com um batedor globo ou com aqueles dois batedor daquela batedeira de mão, tá? A gente consegue atingir um resultado mais perfeito, mais igual ao meu com a batedeira, tá? Coloquei aqui o chantilly, tá? Vou colocar junto com o chantilly já o leite condensado, tá? O meu leite condensado, ele tá gelado. Por quê? Porque eu não quero perder a temperatura que tem que estar o chantilly bem gelado, tá? Eu não quero baixar a temperatura do meu chantilly porque eu quero chegar num ponto agradável aqui pro meu recheio. Por isso, é interessante a gente colocar o leite condensado na mesma temperatura que tá o chantilly, porque um não tire a temperatura do outro, tá? Então, coloquei aqui. Ah, Mahara, eu tô fazendo a minha receita, já aconteceu comigo isso também, tá? E aí tu tinha indicado colocar na geladeira o leite condensado, mas eu esqueci. O que eu faço? Coloca esse leite condensado no freezer. Mas sabe o que você pode fazer para acelerar esse processo? Eu amo essas dicas com pulo do gato que, né, acelera a nossa produção. Você vai abrir o seu leite condensado, tirar ele da caixinha e vai colocar ou num prato fundo ou num pote que seja maior, assim, com a boca grande, que o leite condensado consiga se espalhar mais. E aí você vai cobrir com um saquinho e vai levar para gelar no freezer. Esse leite condensado, ao estar aberto assim, ele vai gelar muito mais rápido, de forma mais rápida, do que você botar a caixinha do leite condensado para gelar lá, tá? Então é uma dica que fica caso você esteja passando por um perrengue de, meu Deus, esqueci o leite condensado e preciso fazer esse recheio agora, tá?
Então fica essa dica aí pra vocês. Vou bater então aqui, vou bater em velocidade média, tá? E depois a gente continua. Bati aqui, ó, olha o ponto que chegou o meu chantilly com uma caixa inteira de leite condensado. Olha como ele fica no ponto bom. Aí a importância do chantilly ser de uma marca de confiança que chega no ponto. Olha que lindo, olha que cremoso. Só aqui já tá uma delícia, porque não tá com gosto de chantilly sem graça. Tá com gosto de chantilly com bastante leite condensado, tá? E leite condensado, gente, é muito importante para os recheios, tá? Faz diferença. Agora eu vou acrescentar aqui aos poucos o nosso chocolate em pó 50%. Vou pegar uma colherzinha aqui e vou colocando de colherada. Por que eu não vou só virar aqui o copo de chocolate em pó? Porque senão vai levantar uma fumaça de chocolate em pó aqui no ateliê, vai voar chocolate para todo lado, dar aquela bagunça. E eu quero dar bons exemplos para vocês também com relação à organização na bancada de vocês, na mesa de vocês. Isso também ajuda muito no processo de produção, facilita, deixa mais rápido, tá? Então vou ligar aqui na potência baixa e vou colocando, tá? Já tá um recheio tipo uma mousse de chocolate. Aqui, ó, se vocês souberem utilizar dessa receita, vocês conseguem aqui, ó, ter duas opções de sabor de recheio. Aqui vocês têm acesso a um recheio mousse de chocolate tradicional, onde o custo do recheio acaba se tornando mais barato para vocês aplicar em copos da felicidade, bolo no pote, as taças. Tem um recheio incrível aqui, ó. E agora a gente vai para a parte 2 do nosso recheio, para transformar ele no recheio trufado. Aí você vai estar com duas opções de recheios incríveis, ó. Ó, bem estruturado. Isso que ele nem foi para a geladeira ainda, ó. Olha a estrutura, olha a cremosidade. É uma delícia, tá? Então agora que a gente já chegou nessa parte, a gente desliga a batedeira e deixa quietinho aqui. O que a gente vai fazer agora? Entra a parte agora do derretimento do nosso chocolate. Então eu vou levar no micro-ondas o meu chocolate de 30 em 30 segundos. A cada pausa de 30 segundos eu paro, dou uma mexidinha no meu chocolate para ele não queimar e depois levo para o micro-ondas novamente até ele derreter por completo. Então vou fazer isso até derreter todo o meu chocolate e volto para a gente continuar a nossa receita. Bom, aqui está o nosso chocolate todo derretido, ó. A gente colocou 3 vezes 30 segundos, tá? 3 vezes 30 segundos e ele chegou no derretimento por completo, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu dou uma mexidinha aqui só para ele esfriar um pouquinho. Você pode de repente trocar de balde. Acho que até vou fazer isso, peraí. Eu vou fazer porque qual é o foco dos nossos recheios? Qual é o foco dessa semana? É tempo. Eu quero que você ganhe tempo e tenha acesso a receitas rápidas, fáceis, para você lucrar muito. Eu quero ver você assim, ó, triplicando o teu faturamento com esses recheios, tá? Nos teus preparos. Ó, botei pra cá que daí ele esfria mais rápido. Agora eu vou ligar novamente a batedeira com outro recheio que já tá pronto aqui, né? Que nem eu falei pra vocês essa dica. Fiquem atentos a isso, tá? Vou ligar minha batedeira em velocidade baixa e vou colocando o nosso delicioso chocolate maravilhoso. Então vamos lá, ó. Fica uma loucura, uma loucura. Só com esse recheio aqui, ó, dá pra faturar muito. Se vocês fizerem exatamente como eu tô falando, tá?
Claro, tem uma infinidade de outras opções de recheios trufados e feitos na batedeira também, tá? Lá dentro do mundo dos recheios, vai ter uma vasta opção de sabores de recheios feitos na batedeira. Inclusive, a gente tem a opção da versão branco trufado desse recheio aqui. Tem algumas diferenças, algumas alterações, claro, que vai ter lá no mundo dos recheios para todas as nossas alunas que entrar no nosso novo curso. Vou colocar uma velocidade a mais aqui. Vai misturar bem esse chocolate. E aqui, gente, olha aqui. Olha essa loucura. Olha. Gente, isso aqui, ó, isso aqui a gente dá pra criança, né? A criança come o restinho aqui. Quem tá na cozinha, vocês jamais botem o batedor da batedeira nesse estado aqui direto pra lavar. Vocês aproveitem, hein? Isso aqui dá pra passar até na torradinha. Ai, nossa, em tudo. Maravilhoso. Delícia. Delícia. Quem tá em casa agradece quando a gente faz isso. É ou não é? Olha aqui, ó. Olha o ponto do nosso recheio. E ele nem foi pra geladeira ainda. E olha aqui. Olha só. Que coisa mais deliciosa. Imagina isso daqui numa taça da felicidade chocolatuda. Ou num copo da felicidade chocolatudo. Com raspas de chocolate. Com uma cobertura de chantininho de chocolate por cima. Uma ganache também no meio, entre uma camada e outra. Imagina, uma montagem de um copo da felicidade desses. Você mostrando, fazendo fotos e vídeos, mostrando os detalhes. É chuva de vendas. É chuva de venda de pronta entrega de copo da felicidade também, utilizando esses recheios. E sobremesas, então? Imagina, um pavê de chocolate para você vender todos os finais de semana. Gente, as ideias são infinitas, tá? Agora, vamos para a última parte da nossa receita, que é... Tcharam! Agora vai entrar o chocolate picado. Olha que delícia. A gente coloca assim mesmo, ó, com pedaços, com lascas. Olha essa loucura. Imagina o teu cliente sentindo essa crocância nos teus produtos. Imagina você fazendo um videozinho assim, ó, que nem essa parte que eu tô fazendo aqui, ó, colocando o chocolate em cima. E aí você dá sequência, mexendo e gravando isso aqui, ó. E você coloca uma escrita. Imagina você tendo acesso a essa crocância. Imagina esse produto chegando aí na sua casa. Imagina esse recheio. Ai, olha, gente, despertem desejo. Isso é muito importante. Fazer bons recheios, ter acesso a boas receitas de recheios que despertem desejo é meio caminho andado para você fechar uma venda utilizando a internet, tá? E mostrando os recheios. Olha aqui. Olha que coisa mais deliciosa, gente. Você não tem noção. Você não tem a noção o que é isso aqui. A versão branca desse recheio também é de tirar o fôlego para aquelas pessoas que são apaixonadas por aquele sabor do chocolate gala, que sabe, o laca, o sabor, né, que só o branco tem, também é surreal. O de ninho também, feito desse mesmo jeito, também assim, ó, para quem é apaixonado por ninho, né? Ninho tem que estar no teu cardápio, tá? Recheios de ninho tem que estar incluído no teu cardápio, porque as pessoas amam ninho. Ninho com Nutella, então, dá pra fazer ele na versão ninho com Nutella, gente. É um mais delicioso que o outro. Vocês me desculpem que eu tô no meio da aula, mas deixa eu... Vou provar aqui, né? Já conheço o sabor, mas, né? Vou pegar uma colherzinha aqui, ó. Gente, tem uma crocância do chocolate
Mas o equilíbrio de sabor que eu sinto na boca, no paladar, é todos os tipos de chocolate que tem aqui. Eu consigo sentir o chocolate em pó, eu consigo sentir o chocolate nobre derretido, eu consigo sentir a crocância do chocolate em pedaços. Então isso daqui, se vocês souberem utilizar, minhas amigas, é sucesso. É ouro. Esse recheio aqui é ouro pra vocês, tá? Então, uma delícia. O que a gente faz depois? Aqui, esse ponto que ele tá aqui, ó, esse ponto aqui, ó, maravilhoso, já tá no ponto pra você rechear os seus produtos. Quer rechear já? Quero rechear meu copo da felicidade, quero rechear a minha taça, quero rechear o meu bolo no pote, já pode rechear, tá? Mas eu gosto de levar ele pra geladeira, que ele fica um pouquinho mais firme ainda, tá? Mas aqui ele já tá no ponto que não vai ficar vazando do seu bolo. Mas se você quer ele um pouco mais firme, vou colocar aqui dentro do nosso refratário e vou mostrar como é que você deve levar ele pra armazenar na geladeira. Gente, isso aqui é uma loucura. Olha, bem pedaçudo. Gente, e essa receita, pelo que vocês estão percebendo, ela rende muito. Então, o que eu sugiro? Mahara, eu quero fazer para testar, eu quero colocar em prática a receita que tu ensinou. O que você pode fazer? Pode fazer metade da receita. Meio leite condensado, 250 ml de chantilly bem gelado, 100 gramas do chocolate em pó, 100 gramas do chocolate nobre para derreter e 100 gramas do chocolate picado. Você vai conseguir fazer metade da nossa receita, porque ela rende, ó, muito, ó. Olha que coisa mais linda. Depois que você botou no refratário o seu recheio, aí o que você vai fazer? Você vai pegar um saquinho. Esses saquinhos aqui, ó, que você encontra em supermercados, rolinhos, tá? Saquinhos, eu diria que é quase que obrigatório você que vai trabalhar com muitos tipos de recheios ou os melhores tipos de recheio, caso você entre para o mundo dos recheios, é indispensável ter o saquinho, porque a gente utiliza esses saquinhos para cobrir os nossos recheios sempre. Sempre que a gente termina um recheio, seja ele um recheio de batedeira, de liquidificador, que vai ao fogo, ou que não vai ao fogo, tipo recheio tipo ganache, que, né, é um dos mais fáceis também de fazer, rápido e fácil, você sempre precisa cobrir esse recheio imediatamente depois, para ele passar pelo processo de descanso, tá? Esse recheio aqui em especial não precisa, você poderia já colocar nos seus bolos na hora de fazer a prensagem, copo da felicidade, tá? Qualquer produto ele já estaria num ponto perfeito. Mas se você quer ele mais firminho ainda para colocar nos seus bolos, você cobre ele com um saquinho ou com plástico filme e aí você coloca na geladeira. Esse recheio aqui, ele tem uma durabilidade impressionante, tá? Se eu for falar a validade dele mesmo, quanto tempo que ele fica bom dentro da geladeira, eu vou te falar que você pode deixar ele 30 dias dentro da geladeira. Porque a gente já fez uma infinidade de testes com ele aqui no nosso ateliê e ele tem muita durabilidade, muita durabilidade. Porém, não é um recheio que eu indico você congelar porque vai chantilly nessa receita, tá? Então não é um recheio para você estar congelando, mas se você quer fazer uma quantidade que nem essa aqui, Mahara, eu quero fazer receita dobrada, vou fazer duas receitas tuas já para ficar essa grande quantidade de recheio aqui pronta. Vai ter uma durabilidade na geladeira já, hein? 15 dias na geladeira, tranquilamente você tem esse recheio sempre no ponto perfeito para você trabalhar, sempre no ponto maravilhoso, tá? Então, eu vou fazer ele aqui, ó, 15 dias eu abrir, tirar esse saquinho aqui, ele vai estar assim, perfeito. Claro que ele vai estar mais firme. Então, eu tenho um que já tá na geladeira, eu vou mostrar para vocês como é que tá o ponto dele depois de ficar na geladeira algumas horas, tá? Bom, aqui então eu tenho o que tava na geladeira, só de encostar nele que já dá pra ver que ele tá mais firme que o nosso que tá mais cremoso, tá? Então esse aqui é o que eu fiz agora, esse aqui é o que a gente tinha feito antes, olha o espetáculo. Ele vai ficar
assim, ó, se o seu bolo for pra geladeira, passou pelo tempo de prensagem, né? Se você vai usar ele pra bolos, no caso, olha como é que fica o ponto dele quando você tira ele da geladeira. Agora você me responde, você precisa se preocupar com um bolo que tá com esse recheio? Você precisa se preocupar com o recheio vazando do bolo, com o recheio que fica nesse ponto aqui? O cliente pode fazer uma viagem de 1 hora, 2 horas. O recheio não vai vazar do bolo. Você vai fazer todo o processo direitinho de uma prensagem, alguma coisa, ou se for uma taça da felicidade também, se ficar na geladeira um pouquinho, aqui ele ficou na geladeira em torno de 2 horas, eu acho. 2 a 3 horas. Olha como é que fica. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha aqui. Gente, olha isso. Me diz, sem se preocupar com o recheio vazando do bolo. Recheios que não vazam, né, gente? Olha que delícia. Maravilhoso. O ponto, ó. E eu posso tirar e botar de volta na colher, ó. Firme. Firme. Ó. Olha que maravilha. Parece um sorvete, olha. É, de fato, o recheio trufado mais gostoso que eu já experimentei na minha vida. E olha que eu já experimentei uma boa quantidade de recheio. Mas olha, firme, firme, para você fazer o que você quiser no seu negócio, para você fazer o produto que você quiser. Olha, é isso, esse é o tipo de recheio que facilita a vida da confeiteira. E esse recheio aqui, você pode fazer ele de ninho, pode fazer ele de ninho com Nutella, pode fazer ele só trufado branco, você pode fazer ele saborizado com doce de leite. Então as possibilidades com o recheio desse aqui são infinitas. Lá dentro do nosso novo curso completo, O Mundo dos Recheios, você vai ter acesso a todas as nossas outras receitas desse tipo de recheio aqui trufado e várias outras receitas de recheios feitos na batedeira. Então você não pode perder a nossa próxima aula, que ela tá com todas as informações do mundo dos recheios e você não pode ficar de fora se você quer ter acesso às melhores receitas e videoaulas completas em passo a passo, mostrando os melhores recheios da internet para você usar do jeito que você quiser no seu negócio e nunca mais ter problema com o ponto do recheio, recheio vazando, recheio ficando mole, recheio que fica se esparramando no seu bolo. Então, fica comigo aí até o final desse evento porque tem muita coisa legal por vir, novidades e para você aprender também aqui junto comigo. Bom, e o que nós vamos ter na nossa próxima aula? Olha aqui o que eu tenho aqui. Olha. O que isso significa para nossa próxima aula? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que te espera na nossa próxima aula. Mais um recheio incrível. Olha isso. Olha esse recheio trufado de ouro branco. E se eu falar para vocês que esse daqui nem de batedeira você precisa. Já sabe, né? Não perca a nossa próxima videoaula do nosso evento Recheios que não vazam, onde eu vou te ensinar do passo a passo esse recheio aqui super fácil, rápido, que não precisa de batedeira, que não vai ao fogo, que não precisa de liquidificador. Recheio trufado de bombom ouro branco para você utilizar também em qualquer doce, em qualquer preparo, aí para sua produção bombar e você ter mais essa opção de recheio aí no seu cardápio que vai fazer os teus clientes enlouquecerem de vontade de consumir os teus produtos. Todos os produtos que você utilizar esse recheio aqui, você vai poder chamar o produto sempre com foco em ouro branco, tá bom? Então, eu espero todos vocês na nossa próxima videoaula. Qualquer dúvida, depois a gente vai estar tirando as dúvidas com relação a essa aula de hoje, do nosso recheio trufado de chocolate maravilhoso.
certo? Então não percam a nossa próxima videoaula, eu vou estar dando todas as informações do nosso novo curso, O Mundo dos Recheios, aonde você vai ter acesso de fato a um mundo dos recheios, para que você conquiste os teus clientes, fidelize os teus clientes, vicie os teus clientes de tal forma que não reste outra alternativa para eles a não ser comprar os teus produtos todos os dias, certo? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!